Irmãos do plano físico e do plano espiritual que aqui estão presentes, a todos pedimos proteção da corrente da nossa casa. Para iniciarmos nossos trabalhos, vamos lembrar que sempre que procuramos um local de orações, independente de ser uma igreja católica, um templo budista, uma casa espírita, sempre vamos em busca daquilo que o plano físico não nos alcança. E costumamos dizer no kardecismo que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Às vezes viemos buscar alguma coisa do plano para a nossa saúde, às vezes para o nosso entendimento e a maioria das vezes para as nossas emoções. Então, senhores, vamos lembrar que para que isso ocorra, só duas coisas são pedidas para cada um de nós: que pensemos e que pedimos. Pense na sua vinda até esse local nesse momento. Peça aquilo que você veio buscar e lhe será dado de acordo com o merecimento de cada um. Se não alcançamos aquilo que buscamos, não é porque o nosso Pai não gosta de nós, é porque provavelmente é nosso momento. Cada coisa vem a seu tempo. Então, para que iniciemos esse trabalho, vamos orar junto a prece da Mãe, que é a que mais nos amou, continua nos amando e vai amar por toda a eternidade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa partida. Amém. Senhores e senhoras, existe um provérbio budista que diz assim: uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco você pode ser aperfeiçoado sem provações. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco você pode ser aperfeiçoado sem provações. O tema do encontro dessa noite é renascimento interior, transformando dor em aprendizado, encontrando significado nas adversidades. Em Mateus, capítulo 5, versículo 34, diz: sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então esse, segundo as palavras de Jesus, é o nosso objetivo, sermos perfeitos, né? Será que nesse momento somos? Creio que não, né? Mas estamos buscando essa melhora. É um convite que é feito da parte divina para o nosso renascimento espiritual. É bom que saibamos de onde viemos. É bom que saibamos para onde vamos. A doutrina kardecista, ela é baseada em 3 alicerces: científico, filosófico e religioso. E como ciência, fala sobre as manifestações. Muitos gostamos, muito sentimos nas manifestações um poder mais forte da espiritualidade. Eu só acredito que é espiritualidade quando eu vejo uma incorporação, quando eu vejo uma obsessão, né? Então é o aspecto das manifestações no alicerce científico, provando a existência dos dois mundos e a relação entre eles. Na parte filosófica, ele fala da onde viemos, para onde vamos e busca, mediante pesquisas e apresentações de toda uma história, porque o Espiritismo, senhores, ele data de 4.000 anos antes de Cristo. Depois mais 2.000 anos de Cristo até a nossa realidade. Então o Espiritismo tem uma história de 6.000 anos no planeta. E que agora nós identificamos, nós somos espíritas, nós sabemos, nós fazemos parte desse aprendizado. E tem muito a aprender, né?
Então, saber de onde vemos, da onde a gente veio, é muito importante para entender que não somos isso que está aqui, não somos a matéria que está aqui, não é essa luta pela necessidade material que vai justificar cada um de nós. Somos muito mais que isso. Sócrates, Platão, Demóstenes, 4 anos antes de Cristo, já sabiam que o homem não podia ser só a matéria, tinha mais conteúdos, né? Imagina a cena, um universitário, né, que a muito custo conquista uma vaga numa tão desejada faculdade. E quando conquista, ele promete fazer seu melhor. E mais que isso, imagina todos que envolvem essa conquista. Todos, pai, mãe, amigos, irmãos, aquela luta para que a pessoa consiga aquele local, aquele lugar tão desejado, uma vaga numa faculdade conceituada, pública, porque dificilmente conseguiria, né, custear. E ele faz tudo, vibra, se empolga e diz: vou fazer meu melhor, vou me formar, serei um profissional qualificado. Mas aí vem o brilho das parcerias, né? Do dia a dia de uma faculdade. É um longo período, não é nada que você vem do dia para a noite. São trabalhos, são dias de estudo, são anos, né? E aí começa a mudar. Os compromissos estabelecidos começam a mudar. E a glória buscada, a glória desejada, ela fica bem distante. É a realidade da nossa existência. Antes de vir para cá, tal qual um vestibular que nós passamos como espíritos, nós dissemos: me dá a chance de encarnar. Me dá a chance de encarnar ainda assim, num plano, né, famílias do plano físico, famílias do plano espiritual. Me dá a chance de conviver com aquele que eu tive dificuldades no passado. Me dá a chance de me redimir, de pedir perdão e de conceder perdão. Eu vou fazer meu melhor, eu vou trabalhar para a evolução do meu espírito. Mas chegamos aqui, tal qual a faculdade, né, que chegou aquele candidato, o brilho da nossa vida física toma o nosso tempo, toma o nosso objetivo, e acabamos ficando, né, repetindo de ano, como se diz. E aí o processo se apresenta da forma que a gente sabe do nosso dia a dia. Qual é o dia a dia da nossa realidade material e espiritual? Nascer, morrer, renascer. Nascer, morrer, renascer. Nascer, morrer, renascer. Sempre esse é o processo. Com qual finalidade? Aprender, evoluir, crescer, prosperar, progredir. Como? Adquirindo patrimônio, bens. Cada vez que eu virei aqui, eu vou conseguir mais patrimônios e bens? Provavelmente não, porque não é nele que você vai encontrar a resposta que você está buscando. Que ele não vai te acompanhar quando daqui tu partir, né? Existe um ditado muito antigo, muito verdadeiro: caixão não tem gaveta. Não posso levar brilhos, não posso levar joias, não posso levar dinheiro. Eu posso levar o que eu aprendi. E essa é a nossa faculdade, essa é a nossa realidade, evoluir. A gente conhece muito bem esse roteiro, mas a gente também conhece muito bem os comportamentos que são colocados quando aqui nos deparamos, quando aqui estamos, no nosso dia a dia, né? Porque eu não tive culpa. Lembram? Quando as coisas começam a ficar difíceis, e elas ficarão difíceis, quem disse para você, quem disse para mim, quem disse para nós que seria fácil? Né? Vou reclamar para quem? Se eu entendi que aqui é um plano de prova e de expiações. Eu quero algo melhor, eu quero uma vida mais tranquila, eu quero viver mais sentimentos e emoções e energias que nos elevem. Então vamos buscar isso, vamos nos formar nessa matéria. É esse o processo. E aí a gente questiona, né? E na maioria das vezes questionamos o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Mas por que eu? E por que não? Né? Aí bate o desânimo, bate o lamento. E Lucas, 2000 anos atrás, né? Cristo dizendo em Lucas:
haverá choro e ranger de dentes. Ele sabia que seria assim, sem medo de errar, ele sabia muito bem como seria. E não há dúvida nenhuma que choramos e rangemos os dentes como se não fôssemos culpados, quando que a atitude é nossa e a consequência sempre será nossa. Senhores, a vida, ela não tem balcão de troca. Você não pode assim, ou você aceita a sua vida e vive ela, ou você não aceita e vive ela. Essa é a realidade. Se você aceita e transforma numa situação que seja melhor, mais dinâmica, mais tranquila, em busca de valores morais e espirituais mais qualificados, né? Você viverá essa vida de uma forma mais feliz. Ou você não aceita e fica lamentando, reclamando e discutindo para quem? Mas não mereço isso, os outros têm, eu não tenho, por que isso, por que aquilo? Nada é por acaso. A gente contemplando a criação que Deus nos colocou, que Deus nos deu, que o nosso Pai coloca ao dispor de cada um de nós, de rico, de pobre, de branco, de preto, de espírita ou de protestante, não importa a bandeira que nós levantamos, porque o que foi criado por Deus está disponível para cada um de nós. A natureza está aí, o mundo está aí, a possibilidade está aí, o aprendizado está aí, igual para todo mundo. Não é assim, porque uma pessoa que tem posses tem condições diferenciadas. Nós fazemos essas condições. Quando nós contemplamos a criação de Deus, a gente deveria pensar assim com tanto carinho a imensidão da nossa morada. Lembra aquela passagem que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai? O que ele quis dizer? Que não é só um mundinho, não é só o planeta Terra. Coitado de nós que imaginemos que a gente está vivendo no centro do universo. Nós somos a única criação de Deus. Somos a única raça que tem, né, a consciência. E, portanto, nós não temos mais nada no universo. São mais de 300 bilhões de planetas só na nossa galáxia. E são milhares de galáxias. E aí, imaginar que nós somos o suprassumo da criação de Deus é pensar muito, muito pequeno. Então, as moradas do meu Pai são fabulosas, bilhões e bilhões de planetas, tudo criado por Ele. Mas eu faço um questionamento, né? A magia da vida, a sua vida, a minha vida, a tua vida, a magia de uma vida não é muito superior a qualquer criação material? Né? Imaginar a vida. O ser humano, ele até constrói algumas coisas físicas, ele transforma lugares, né? Deixa mais habitável, cria situações, cria foguetes, viaja pelo cosmos, mas não tem o poder de criar uma vida, de forma nenhuma. Aonde será que Deus, teu Pai, nosso Criador, colocou a sua maior perfeição? Nos planetas, no físico, ou na vida de cada um de nós? Na tua vida, na minha, na tua. Aí ele foi perfeito. E por isso disse: sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. Porque quando ele diz: és uma centelha divina da criação, ele quer dizer: és meu filho, foi criado por mim, és perfeito. Um dia estarás sentado ao meu lado. Será? Sim. Tenho condição de sentar hoje ao lado dele? Claro que não. Não estou qualificado. Não estou evoluído o suficiente para entender isso. Mas eu posso chegar lá. Essa é a grande sacada da vida. Eu posso chegar lá. Então, ele nos deu isso, né? Essa perfeição que nos ensina que todas as vicissitudes da vida, todas as dores da vida, todas as decepções da vida são provas ou expiação. E a gente deve processar ela e superar. Não é de graça. Você quer realmente aprender o Espiritismo? Você tem um entendimento que, além do físico, existe algo muito maior? E que esse algo maior pode ter o nome que você quiser dar, God, Alá, Deus, seja lá quem for? E que ele pode te fazer sim a diferença?
Começa a entender que nada, algumas verdades que tem que estar no meu dia a dia, nada nessa vida é por acaso. Nada é por acaso. A dor não é por acaso. O sofrimento não é por acaso. O que alcançamos de crescimento e de merecimento não é por acaso. Cada um que vem buscar, recebe. De acordo com o quê? Com o seu merecimento. E de que forma eu mereço? Quando eu compreendo que essa busca que eu faço da energia espiritual, do plano que a espiritualidade pode me passar, é algo que tem que vir de dentro para fora através das nossas buscas de mudanças. Entendendo que essas provas e que essas expiações fazem parte. É possível sim, é viável, é real essa mudança. De nada adianta só querer ajuda e não fazer a minha parte. Não basta eu chegar e vir aqui, ou seja, em que lugar for, em que igreja for, em que crença for, e pedir que o Pai faça a sua parte. Ele vai dizer: filho, eu te amo, eu farei a minha parte, mas faz a tua também. Eu faço a minha parte, faz a tua. O que é fazer? Aquele trabalho de depuração. Nós queremos sempre receber, mas entendemos muito pouco de dar e de agradecer. A energia e o entusiasmo da transformação, como é importante, como é bonito quando vemos essa transformação e quando conseguimos ver essa transformação em cada um de nós, como nos sentimos bem quando alcançamos alguma coisa que foge um pouco dos parâmetros materiais. Ah, eu comprei um carro, que felicidade maravilhosa, adquiri uma casa, espetacular, meu filho se formou, sensacional, mas são bens passageiros que vão fazer parte do teu dia a dia e que a vitória é colocada naquele momento. Agora, quando você faz uma conquista espiritual, essa te acompanha, pois quando você conheces que aquilo vai fazer uma transformação interior, quando você entende que os valores morais que são passados, que vêm de fora para dentro, podem fazer a sua transformação e que ela seja de dentro para fora, né? Em nós e em tudo que nos cerca, essa transformação é linda. São pequenas ou grandes transformações, são pequenas coisas sutis, que um psicólogo, fazendo análise, conversando com nós, vai dizer, são psicossomáticas, são doenças psicossomáticas. Todo dia um pouquinho que você não se dá conta, mas quando você vê, está grande e não deixa viver. Isso são as nossas angústias. Mas são pequenas colocações. E por que não entender que também são pequenas colocações que podem transformar aquela coisa de transformação positiva, aquela que me aproxima do meu Criador, aquela que me aproxima do meu estado espiritual de paz, de tranquilidade, ela também pode ser conquistada. Vamos tentar ver no dia a dia, né? Quem gosta de cinema, quem gosta de filme, lembro do Rocky Balboa, aquele lutador que aparecia no cinema, o Rambo morreu 1 milhão de vezes, mas ressuscitava sempre, né? O Rocky Balboa apanhava o filme inteiro. No fim do filme ele ia lá e batia no adversário. É uma metáfora, mas é a nossa vida. É o nosso dia a dia, senhores. Levamos pancada a torto direito, choramos, lamentamos, né? Nos deprimimos, ficamos ansiosos, imaginando se aquilo vai mudar ou não vai mudar, por que está acontecendo, e ainda assim continuamos questionando, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Tal qual uma criança faz com o pai e a mãe, mas por quê? Por que eu não posso brincar agora? Por que eu não posso ir lá? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso... E nós continuamos fazendo a mesma coisa, independente da idade que a gente tem. E claro que a idade cronológica nesse mundo tem nada a ver com o mundo espiritual, porque nós somos eternos. Então essa lamentação, essa dificuldade que aqui estamos passando, ela estará sempre presente, desde que aprendamos, sim, as vicissitudes e aprender que isso é para o nosso crescimento. Aprendendo conosco mesmo, né? Mudando, a real mudança, ela nunca vai ser externa, nunca vai ser aquilo que você empacota e vende. Ela tem que ser de dentro para fora.
Tudo aquilo que vocês absorvem, vocês veem uma palestra como essa ou outras tantas, você vê o Evangelho de Jesus sendo pregado, você vê os coaches na televisão, vocês vê os influenciadores digitais falando coisas lindas, maravilhosas e vocês acreditando. Mas mudança real não é o outro que vai fazer, é você que vai fazer com você mesmo. É você que precisa fazer a mudança de dentro para fora. Você recebeu o maior presente que o teu pai, teu criador, poderia ter te dado. Pois ele te olhou no fundo do olho e dizia: filha, eu te amo. Eu te amo incondicionalmente como teu pai deve te amar. Eu posso fazer a tua vida ser a 7ª maravilha de todo o universo, mas não vou fazer. Ué, mas por quê? Porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu faria. Mas eu faço para ti, tenho que fazer por todos os teus irmãos. E o que vocês estariam fazendo aqui? Que crescimento vocês mereceriam se eu continuasse conduzindo você sempre? Então você vai escrever a sua história. E através da sua história você vai galgar aquilo que você está buscando. Está buscando a evolução? Está buscando padrões de vida mais morais, mais espirituais e uma felicidade mais duradoura? É o seu merecimento. Porque o presente que eu te dou chama-se livre-arbítrio. E pelo meu livre-arbítrio eu conto a minha história. Eu não conto a história dos outros. Porque as atitudes serão livres e serão minhas. Mas as consequências serão obrigatórias e também serão minhas. Então, dessa forma, senhores, a gente aprende que tudo que recebemos de informação tem que ser processada para haver uma mudança. Agora, a mudança não é quem me disse, mudança não é o que eu escutei, mudança não é o que eu vejo, mudança é aquilo que eu sinto e fica no meu interior. Lembra Cristo, em 28 parábolas, passando todas as suas verdades há 21 séculos atrás, e tão presente como se fosse ontem, como se estivesse aqui hoje? E ele falou que são sementes que plantamos, solos férteis, solos não férteis, assim é a nossa vida. Vamos plantando, e aquilo que plantarmos no nosso interior, no nosso coração, vai prosperar, vai progredir. Mas depende exclusivamente de nós. Às vezes não somos auditivos. Fala, entra num ouvido e sai no outro. Às vezes somos visuais. Mas eu nunca tinha visto que era assim. Às vezes são sinestésicos. Primeiro temos que nos envolver, é um abraço, é um aperto de mão, é um perfume que eu vejo, que é meu olfato, meu gosto. É uma comida que eu como e nela eu vejo o amor da minha mãe por mim, nela vejo a educação de um pai por mim. O canal que traz a informação para dentro de nós pode ser variado, mas a capacidade de processar essa informação, isso é nato de cada um de nós. E não podemos deixar passar batido. Temos que usar aquilo que nós viemos buscar. Se você está aqui, que você esteja aqui de coração e de alma. Não fique aqui pensando que tem jogo mais tarde. Não fique aqui pensando que a novela termina hoje. Não fique aqui pensando na conta que precisa ser paga. Fique aqui. Dedique seu coração aqui. É pensamento e vontade. Em ouvir a verdade, seja ela dita por quem for, e processar. Não pode imaginar que meia hora de alguém falando, eu vou pegar todo o conteúdo e jogar lá para dentro. É claro que não, mas alguma palavra que processe a minha mudança. De entender que a dor e o sofrimento, ela faz parte do meu processo de crescimento. É um roteiro de aceitação, é um roteiro de perdão. A gente tem que entender que a gente é imperfeito e a gente tem que crescer sem ressentimento, nos concedendo, nos aceitando e entendendo que a cada dia que floresce, a cada dia que desperta, é uma oportunidade que eu tenho. O meu número vai ser chamado, é claro que vai ser. Um dia eu parto, faz parte. Nascer, morrer, renascer, é esse o processo. Mas enquanto aqui estiver, que eu possa tirar o melhor proveito. Não só pedir. Entender que o pedido tem que ser acompanhado da aceitação. Receberás sim, receberás o passe, receberás a energização, receberás o conteúdo, mas de acordo com o teu merecimento. Renovação de propósito é fundamental que tenhamos objetivos.
Minha realidade atual, minha nova realidade. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer isso. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo até o dia de hoje, eu vou continuar obtendo o resultado que eu estou obtendo até hoje. Quer mudar? Quero. Então faz diferente. Quer mudar profissionalmente? Quer mudar a família? Quer mudar emocionalmente? Quer mudar espiritualmente? Faça diferença. Não dá para querer a mudança fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma lamentação, sempre a mesma choradeira, sempre achando que Deus é injusto porque Ele faz eu sofrer, não faz os outros. Né? Esperança e otimismo. Podemos e a gente deve mudar, depende só de nós. Buscar na adversidade o significado das coisas. Reconhecer o reconhecimento pessoal e a superação. Construir propósitos, gente, fechar ciclos, ter crescimento, são coisas que nós precisamos mandar para conversar. Faça uma DR com você mesmo. Faça uma DR com o teu coração. Será que eu estou fazendo legal? Será que eu estou valorizando as coisas? Será que eu estou encontrando significado? Ou eu estou depositando todas as minhas energias e as minhas vontades no plano material? Esse eu sei que não vai me trazer satisfação, porque a satisfação que ele traz é temporária. Ela não vai fazer meu crescimento emocional. São as 3 dores que eu tenho que aprender a enfrentar. A dor física, que o médico vai me ajudar. A dor emocional, que provavelmente até um psicólogo possa te ajudar, mas certamente um fraterno ajudaria muito. E a dor espiritual, que você busca o quê? Você busca através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não foi o que ele nos disse? Qual é a verdade provavelmente que ele estava escondendo de nós? Nenhuma. É a fé. Conhecereis a fé e ela vai te fazer mudar. Porque tu entenderá que mesmo nas dificuldades, mesmo nas tuas vicissitudes, tu tem a fé suficiente para entender que nada é por acaso. Ele jamais vai te dar uma carga que tu não possa suportar. Aprendendo a lidar com os conflitos e as angústias e o medo. Temos que aprender com isso. Nossas dores, nossas dificuldades, a gente precisa crescer com elas. Senão é só sofrer. Se não aprender nada, é só sofrer. É que nem você passar um ano estudando e borboleteando na prova. Eu não estudei, e roda no fim do ano. Vai fazer todo o processo novamente. Assim é a encarnação. Você repete, você repete, você repete. Uma coisa é certa, pelo menos, espiritualmente nós não regredimos. Ninguém evolui, sempre evolui. Mas podemos ficar parados no tempo, né? Enquanto vemos espíritos avançando, e mais grave, espíritos que têm relação conosco, pai, mãe, filhos, tudo, e de repente vemos que esses espíritos têm uma qualidade de prospecção, de vida, de entendimento, de crescimento, e a gente vai ficando para trás. Mude a perspectiva da dor. Em vez de um castigo, veja a dor como um processo de aprendizado para o fortalecimento no futuro. Talvez nessa, certamente em outras encarnações. Aquilo que você coloca na sua mente, lembra que já falamos? Somos corpo, somos mente e somos alma. Não estamos falando em cérebro. Cérebro eu posso educar ele, cérebro eu posso fazer uma programação neurolinguística, cérebro eu posso fazer um estudo psicológico e avançar, né, na serotonina, naquilo que o meu corpo precisa, porque o meu cérebro dispara. Mas é a minha mente que eu estou falando. É nela que eu faço a minha história universal, a minha história para o resto de todos os tempos, para o meu crescimento, né? Nietzsche foi um filósofo alemão, viveu entre 1850 e 1900, e ele pregava a morte de Deus. A morte de Deus. O que ele queria dizer com a morte de Deus? Não a morte literal. Ele queria dizer que era necessário a morte daquela dependência. Se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo, se Deus me permitir. Eles param de entender que Deus vai fazer as coisas acontecer contigo. Faça tu, porque a tua vida, né? A tua existência tem um valor muito grande. É tu que tem que contar a tua história, ninguém mais. A beleza de simplesmente existir, né? A esperança intensa é um estimulante para a vida. Ter uma esperança de que você pode sim fazer a diferença. A fé de que algo além dos nossos olhos
não conseguem ver, mas existe. Então Nietzsche, que era supostamente um ateu, era um dos mais espíritas que a gente já conheceu. Viveu há 100 anos, mas provava nas suas colocações que existe um Deus, mas que ele diz, faz a tua parte que eu faço a minha. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa parte, né? A vida é responsabilidade nossa. Buscar a felicidade é uma obrigação. Você na vida, senhores, você tem uma ou duas chances de ser herói, mas você tem todos os dias para provar que não é covarde. Isso é diferente, isso é bom se lembrar, né? Talvez eu tenha uma ou duas oportunidades de fazer uma diferença no mundo inteiro, mas eu tenho todos os dias de fazer a diferença para mim mesmo, com coragem, com vontade, com determinação, buscando aquilo que é meu, porque eu nasci para ser feliz, eu sou filho de um pai, eu sou uma centelha divina, portanto, depende só de mim, né? Haja mais e reaja menos. A questão da reação e da ação. Ação é uma coisa que fazemos a partir das nossas convicções. Reação é uma coisa que fazemos quando somos cutucados. Na maioria das vezes, a reação é instintiva, é emocional e nem sempre boa, né? A gente às vezes não sabe reagir. Não lidamos bem com essa coisa chamada energia, né? Amor, ódio, angústia, inveja. A gente não aprendeu a lidar muito com isso aí, né? Para finalizar, senhores, a mudança, ela sempre vai ser de dentro para fora. Não depende de ninguém a sua mudança. A tua mudança depende de ti. Ninguém mais. Tudo que você encontrar de informações, nada mais serão do que informações. Né? Mesmo o passe, mesmo a energia, ela é dada, mas é de fora para dentro. Se ela não tiver um significado de dentro para fora, é apenas um ato que vai se repetir milhares de vezes. Em Salmos, finalizando, em Salmos, capítulo 56, versículo 3, diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Pensa assim, o Deus está te olhando, Deus está te contando, é o teu Pai, é o teu Criador. Quando estiver com medo, confia que Ele está olhando e fazendo o melhor possível. Mas façamos a nossa parte. Um beijo no coração de cada um de vocês, tenham uma boa noite.